Vamos crer e confiar, os que esperam sempre no Senhor, paz e alegria hão de achar, receberão de Deus constante amor e graça para testemunhar. Ah, Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui Amém, amém. Bom, agora a gente vai fazer uma oração, tá bom? E nós vamos começar aqui o nosso momento. Vamos orar? Senhor Deus, estamos aqui, já louvamos o Senhor e agradecemos também pelo dom da vida que o Senhor nos concede. Pai, nesse momento estamos reunidos para buscar mais uma vez o Espírito Santo. Nesses 10 dias de clamor, temos orado, temos suplicado, assim como aqueles primeiros discípulos que ficaram 10 dias aguardando o cumprimento da tua promessa para que eles pudessem cumprir a missão que o Senhor deixou para eles. Uma missão que aos olhos humanos parecia impossível. 12 pessoas, ou um pouco mais, algumas dezenas de pessoas reunidas ali num cenáculo para mudar ali o mundo inteiro. E aí eles, depois de 10 dias de clamor, receberam o Espírito Santo. Pedimos nesse momento, Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos conceda o teu Espírito Santo para mudar o nosso coração, para nos dar dons, nos capacitando e, acima de tudo, também para nos dar o fruto do Espírito, que é o tema que nós vamos estudar hoje. Pedimos humildemente que o Senhor nos conceda essa graça, não porque tenhamos méritos, mas em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, nós hoje vamos estudar sobre o fruto do Espírito, né? Então, eu vou compartilhar aqui a apresentação de hoje com vocês. Ontem nós estudamos sobre os dons do Espírito. No sábado também já estudamos sobre a promessa do Espírito, sobre a pessoa do Espírito Santo. E hoje vamos ver o fruto do Espírito. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Bom, a passagem-chave para estudarmos aqui essa expressão, né, o fruto do Espírito Santo, está em Gálatas, capítulo 5, versos 22 até o 25. Olha só o que está escrito ali. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, bondade, repetir aqui, né? Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Esse trecho que Paulo escreveu aos Gálatas, ele é antecedido por algumas coisas, e uma delas é a descrição de quais são as obras da carne. O que nós, como seres humanos, pecadores, naturalmente pecadores, quando
viemos a esse mundo, nós desejamos. E aí tem uma lista de várias coisas, coisas ruins, né? Que vão desde coisas muito extremas a coisas que às vezes as pessoas toleram um pouco, divisões, rixas, né? Mas todas essas coisas são obras da carne, segundo Paulo. Aí você, se você quiser ler depois lá, você vai ver quais são essas obras da carne. Mas o foco aqui hoje é o contraste que ele faz com qual é o resultado da obra do Espírito Santo na vida do crente, que é, ao invés de fazer brotar ou de deixar acontecendo essas coisas ruins, ele traz essas coisas: amor, alegria, paz, longanimidade ou paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, não há acordo entre as duas coisas. Tanto que Paulo, ele escreve aqui, né? Aqueles que estão em Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Então, aquelas obras, elas têm que ser deixadas para trás, e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito, buscando, então, essas coisas. Bom, o fruto do Espírito não é o produto espontâneo da natureza humana. Nós, quando nascemos como seres humanos, depois do pecado, temos uma natureza, de novo, que vai produzir as obras da carne. Tá? Aí você fala assim, não, mas eu não tenho todas aquelas coisas ruins lá que está falando, Paulo, né? Mas alguma delas a gente tem, naturalmente. E mas então o fruto do Espírito Santo, ele provém de um poder completamente diferente. Ele provém de fora da pessoa. E essa transformação causada, que tira a pessoa ali das obras da carne e leva ela para os frutos do Espírito, ela é exterior e interior. João, capítulo 3, verso 5, é uma passagem que fala daquele momento de Jesus com Nicodemos, né? E ele disse lá para Nicodemos: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água, nessa fala de Jesus, representa o batismo, um ato exterior que simboliza a purificação do pecado, a morte para a velha vida e um compromisso público com Cristo. Já nascer do Espírito é uma experiência interior, é uma experiência espiritual e transformadora. É quando o Espírito Santo atua no coração da pessoa, renovando, dando vida nova, despertando fé genuína e produzindo uma mudança profunda no caráter. Olha só, se nós tivéssemos só o batismo, não seria suficiente porque o coração humano precisa ser transformado. Lá no céu, com a graça de Deus, todos nós estaremos lá. Lá no céu não poderá haver divisões, rixas, facções, né? Invejas. Na verdade, o pecado começou no céu e a inveja foi uma das primeiras coisas que aconteceu lá. Agora, se você for ler, se eu não me engano, acho que é Isaías 14 ou então Ezequiel 28, você consegue ver isso. Mas essas coisas não serão presentes no céu. E para que elas não sejam presentes lá, elas precisam ser removidas da nossa vida aqui. E essa é a obra do Espírito Santo em cada um de nós. Isso faz parte da nossa preparação para a volta de Jesus. E a presença contínua do Espírito Santo, né, ela acontece na nossa vida e ela deve ser diária, constante, o tempo todo. Não é só um momento ali no batismo, onde nós, de alguma forma, recebemos o Espírito Santo e depois ele não continua presente em nós. O batismo é um momento que fica marcado, mas ele passa. Mas a comunhão com o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo precisa estar conosco todos os dias. Alguém pode ser impedido de nascer da água, mas não pode ser privado de
Perdão, por algumas contingências especiais, alguém pode ser impedido de nascer da água e não ser privado de entrar no reino de Deus. Se você for olhar, por exemplo, o caso do ladrão na cruz, ele não foi batizado, mas Jesus prometeu para ele que ele estaria lá com ele quando ele voltasse, né, no paraíso. Então, é possível nascer do Espírito e não nascer na água? Sim. Mas é possível ir para o céu sem nascer do Espírito? Não. Essa é uma condição indispensável. Romanos capítulo 8, versos 8 e 9 diz o seguinte: Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ellen White ela escreveu o seguinte na meditação matinal: E recebereis poder no dia 1º de março. A fim de produzir muito fruto, temos que aproveitar ao máximo nossos privilégios e oportunidades, tornando-nos cada vez mais inclinados para as coisas espirituais. Devemos deixar de lado toda a vulgaridade, todo o orgulho, toda a mundanidade e receber diariamente auxílio divino. Para crescer espiritualmente, vocês devem empregar todos os meios providos pelo Evangelho e estar preparados para avançar em piedade pela influência do Espírito Santo, pois a semente se desenvolve da erva para o grão, cheio por meios invisíveis e sobrenaturais. O que está dizendo aqui, né? Para a gente ter esse fruto do Espírito Santo, a gente tem que deixar de lado algumas coisas e buscar outras, né? E esse é um processo gradual. Essa figura de linguagem da semente aqui, Ellen White pegou emprestado do próprio Cristo, né? Falando lá que primeiro vem a plantinha, depois primeiro vem o grão, depois a planta, depois a espiga e depois a espiga cheia de grãos. Esse é um processo gradual e ele vai se desenvolvendo ao longo da nossa vida cristã. Isso é a santificação. Olha só que interessante. A unidade, ela também é um aspecto que está relacionado com o fruto do Espírito. Olha só que interessante. O fruto do Espírito, ele é mencionado como singular, ele é mencionado no singular, o fruto. Não são os frutos, para indicar que todas essas qualidades listadas, o amor, a alegria, a paz, elas são aspectos de um único fruto. Isso sugere que essas virtudes estão interconectadas e devem ser manifestadas juntas na vida de alguém que é guiado pelo Espírito Santo. É como se fosse um conjunto ali, né, harmonioso de características que refletem o caráter de Cristo. Pense aí, Jesus, ele era amoroso, alegre, ele tinha paz, ele era benigno, bondoso, tinha mansidão, domínio próprio. Ele tinha todas essas características. E quando o Espírito Santo atua na nossa vida, ele vai nos colocando essas características também e nos deixando cada vez mais semelhantes a Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, Paulo escreveu: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Dissensões era uma daquelas obras da carne. Ele continua: Antes, sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. A consequência do fruto do Espírito, uma das consequências, nós podemos dizer assim, é a unidade. Quando nós temos ali, por exemplo, paciência, longanimidade, isso tem total ligação com o quê? Com a nossa interação aqui em união na igreja. Se nós não temos paciência, a primeira vez que um irmão falhar, e isso é possível a todos nós cometer um erro, aquele que não tem paciência vai falar assim: eu não quero mais isso aqui não dá certo, eu não tolero essa pessoa. Mas o fruto do Espírito, então, nos dá a paciência para quê? Para tolerar o irmão,
para perdoar, para falar com ele: olha, irmão, não é bem assim, acho que você errou aqui. Você poderia repensar essa sua atitude, falar com amor, não querendo que a pessoa saia da igreja, mas sim que a pessoa permaneça ali, que ela se arrependa. Outro texto, Filipenses capítulo 2, verso 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha só que importante. Também tem a ver com a unidade. Se a gente fica pensando em si mesmo, querendo a própria glória, não vai dar para ter unidade na igreja, na missão. Tiago, capítulo 4, verso 1, diz assim: Não te vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites e dos vossos membros, que nos vossos membros guerreiam? Então, a igreja, lá naquela época, já vivia problemas de relacionamento. E nós, hoje, continuamos passando por essas coisas. Mas uma das razões por estarmos clamando pelo Espírito Santo é que isso seja resolvido. João capítulo 15, verso 16 diz assim: Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi vocês e os designei para que vocês vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. Colossenses capítulo 3, verso 12 diz: Revistam-se da profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Olha só que interessante. Às vezes a gente pode olhar para as características do fruto do Espírito e falar assim: como que eu vou desenvolver isso? Mas como a gente já estudou, isso é uma ação externa. Jesus disse que ele nos designou para que nós possamos dar fruto. Tá? Então, ele tem total interesse que isso aconteça em nossa vida. Efésios capítulo 4, do verso 2 até o 4 diz: Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também uma só esperança, para a qual vocês foram chamados. Um dos resultados aí da ação do Espírito Santo na nossa vida é a unidade na igreja. Esses textos mostram que a falta de unidade, como eu já mencionei, era um problema real nas primeiras comunidades cristãs e que o ensino bíblico ele enfatiza a importância da união baseada no amor de Deus, que está sendo derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O fruto do Espírito, ele não consiste em virtudes que nós adquirimos por esforço próprio. Isso precisa ficar bem claro. São virtudes que crescem a partir do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Por isso que é importante nós pedirmos o Espírito Santo todos os dias. Senão, esse fruto não vai acontecer em nós e a nossa igreja será uma igreja desunida. Ellen White escreveu algumas coisinhas sobre os frutos do Espírito e eu gostaria de compartilhar com vocês. Sobre o amor, ela escreveu o seguinte: a menos que vocês recebam o Espírito Santo, não poderão ter o amor de Deus na alma. Mas por meio de viva ligação com Cristo, somos inspirados com amor, zelo e fervor. Sobre a alegria, ela escreveu: procuremos ensinar os crentes a se regozijarem no Senhor. A alegria espiritual é o resultado da fé, de fé ativa. O povo de Deus deve estar cheio de fé e do Espírito Santo. Então ele será glorificado. Um aspecto importante que ela fala aqui, fé ativa, uma fé viva que se desdobra em ações. Sobre a paz, ela escreveu o seguinte: aqueles cujo espírito é controlado pelo Espírito Santo andam em humildade e mansidão, pois trabalham segundo os métodos de Cristo e serão mantidos em perfeita paz. Nós tivemos ali a irmã Bernadette compartilhando o testemunho dela, né, sobre como ela tem tido paz hoje. Isso é um fruto do Espírito. Sobre a benignidade, se temos Cristo habitando conosco, seremos cristãos tanto no lar quanto fora.
Olha só que importante. Às vezes a pessoa aparenta o cristianismo só na igreja, mas e no lar? E ela continua dizendo: o fiel será bondoso, cortês, amoroso, simpático e estará se educando para pertencer à família do céu. Sobre a fidelidade, ela escreveu: diariamente precisamos ser transformados pela influência do Espírito Santo, pois a obra do Espírito Santo é elevar os gostos, santificar o coração, enobrecer toda a pessoa, apresentando à alma os incomparáveis atrativos de Jesus. Que beleza, hein? E essa é uma obra, como eu falei, gradual. Isso vai acontecendo à medida que nós pedimos a presença do Espírito Santo na nossa vida. Por último, ela escreveu aqui sobre domínio próprio o seguinte: ele nos diz que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, a habitação de seu espírito, e ele exige que todos os que trazem sua imagem, cuidem do corpo para o seu serviço e para a sua glória. Isso envolve o quê? Domínio próprio, né? Não fazer qualquer coisa, mas fazer aquilo que é necessário para que o nosso corpo esteja em boas condições. Deixar alguns hábitos e por aí vai. A busca por qualidades como amor, alegria, paz e domínio próprio muitas vezes parece impossível quando nós dependemos apenas da nossa própria força de vontade. Talvez você já tenha buscado alguma virtude dessa, né? E tenha achado impossível alcançar. Não consigo. Mas a verdadeira manifestação do fruto do Espírito em nossa vida provém de uma fonte superior à capacidade humana, revelando que esse fruto não é resultado do esforço pessoal, mas de uma submissão completa ao Espírito Santo. O fruto do Espírito só se manifesta por meio de uma entrega diária e da disposição de permitir que o Espírito Santo atue no nosso coração, nos capacitando a vencer todas as inclinações naturais. A maior evidência da sua atuação em nós não está em sentimentos ou emoções passageiras, mas na transformação do caráter e na presença visível das virtudes cristãs em nossa vida diária. Algumas pessoas acreditam que a presença do Espírito Santo ela é sentida naquele momento que você vai no culto, que você se emociona, que você chora, que você se derrama ali. Mas a pessoa às vezes sai daquele momento de emoção, vai para casa e a sua vida continua a mesma. O seu caráter não foi transformado. E aí, será que de fato aquilo tem a ver com o fruto do espírito? Ou foi apenas uma emoção que aquela pessoa passou? Mas aqui o fruto do espírito tem uma característica aqui, né, de uma presença constante na nossa vida diária. Pense aí um pouquinho. Quais aspectos do fruto do Espírito você precisa cultivar mais na sua vida? Talvez enquanto eu estivesse lendo aqui, você foi vendo alguns e falando assim: eu preciso mais desse, eu preciso mais daquele. E você pode orar a Deus pedindo, né? Mas é importante a gente pensar qual é o que eu preciso mais agora. Nós vamos orar nesse momento por dois motivos de oração. Primeiro, para que a igreja revele o caráter de Jesus Cristo, e o segundo, para que o testemunho cristão transforme a comunidade ao redor da igreja. Vamos orar? Senhor Deus, nesse momento nós temos esses dois motivos de oração, depois de estudarmos pelo fruto do Espírito. Nós pedimos, Senhor, que a igreja revele o caráter de Cristo e que isso impacte a nossa comunidade, aqueles que estão ao nosso redor. Senhor, nesse momento, nós clamamos também para que essas características que muitas vezes nós podemos olhar dentro de nós e falar assim: isso aqui está faltando. Eu não sou paciente, eu não consigo.
que nós confiemos na ação poderosa do Espírito Santo na nossa vida para desenvolver a paciência, para desenvolver a mansidão, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a fidelidade, o domínio próprio, o amor. Senhor, que o Senhor nos ajude. Sozinhos nós não vamos conseguir, mas é por isso que nós estamos aqui buscando o Senhor. Pai, entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Oramos também pela tua igreja, pela comunidade ao nosso redor e pedimos o perdão dos nossos pecados. Tudo isso nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Depois daqui, se você tiver um tempinho, ou então em um momento ao longo do seu dia, escreva uma oração, confesse as suas atitudes erradas, aquilo que você precisa abandonar com a ajuda do Espírito Santo. Se você não escrever, pelo menos pense nisso e ore. E aí, peça a ajuda de Deus também para isso, tá bom? Temos aqui um desafio missionário que ele é o mesmo todos os dias. Conversar com 5 amigos sobre a certeza da salvação em Jesus e compartilhar como o Espírito Santo confirmou essa verdade na sua vida. Se você olhar e achar que isso é muito difícil, peça a Deus que ajude você a conversar com pelo menos uma pessoa, a saber com quem você vai falar. Comece a procurar quem que eu posso falar de Jesus hoje? Com quem que eu posso falar sobre a salvação em Cristo? Vá nutrindo isso dentro de você, vá pensando, vá compartilhando e com a ajuda de Deus, no momento certo você vai falar. Esses foram os nossos, essas foram as nossas reflexões de hoje, tá bom? E foi um prazer estar com cada um de vocês.